Bom dia, igreja. Quem está animado aí? Tem meia dúzia animado, mas até o final eu garanto para vocês, todos vocês vão estar pulando na presença de Deus, amém? Vamos lá. Curva a tua cabeça, por gentileza. Pai, no nome de Jesus, apresentamos aqui, Senhor, nossos corações, assim como foi lido na palavra, Senhor, dízimos e ofertas. Nós não queremos, Senhor, ser solo rochoso, não queremos ser o solo raso, não queremos ser o solo espinhoso, Pai. Nós queremos ser o solo fértil, Pai, que vai produzir a 30, 60 e a 100 por um daquilo que for liberado nessa manhã aqui. Te peço, Senhor, fala com o teu povo, que tudo, Senhor, que o Senhor me entregou, eu consiga entregar para eles, Pai, para que eles possam, Senhor, reconhecer, para que eles tenham a oportunidade de se arrepender e que eles possam fluir, Senhor, naquilo que eles foram chamados, no nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá então. Quem trouxe a palavra do Senhor aí, quem não trouxe, é só abrir o aplicativo. Opa, se não trouxe Bíblia e não tem aplicativo, o irmão está desviado, mas vai voltar para Jesus hoje, amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 32, os versos 25 a 28. Dá uma guardadinha para vocês encontrarem. Vou usar de duas estratégias aqui que eu aprendi com os meus pastores. O pastor avisa quando for iniciar a pregar, então eu vou falar bastante depois do aviso, agora vai começar. E a pastorinha, né? A pastorinha diz assim: olha, se o pastor estiver te olhando, tu não olha para ele, porque senão ele vai ter que fazer sinal de relógio. Então, aproveitando, usando o conselho, né? Na multidão de conselho, a sabedoria, né? Vamos aproveitar o conselho. Encontraram, gente? Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 25, Gênesis 32. A palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte forma: quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Enquanto o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Amém? Pode deixar a tua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ir mais adiante. Não vai ler, mas fique com a Bíblia aberta, porque de repente ela, né, possa encher a tua mente, teu coração, enquanto nós vamos ministrando. Antes de começar a falar, eu quero trazer uma breve introdução para vocês, porque eu vi que tinha bastante visitante, então pode ser que tenha gente que não conheça a história de Jacó, assim como pode ter gente que tenha mais tempo, mas não conhece plenamente a história de Jacó. Então, um breve resumo: Jacó, ele é um dos 3 patriarcas, ok? Abraão, Isaac e Jacó. Ele era filho de Isaac. Este homem, ele tinha um irmão gêmeo, todavia ele não era o primogênito. Nós sabemos que na cultura judaica a primogenitura equivaleria à maior parte da herança, ou à melhor parte da herança dos pais. Então Jacó, quando ele se percebe nessa condição, e vale ressaltar, ele percebe isso desde o ventre da sua mãe. Por quê? Porque a palavra nos diz que ao nascer o seu irmão Esaú, ele veio agarrado no calcanhar do irmão. Então Esaú, como primogênito, Esaú significa, ou ele era peludo avermelhado, né? Mas isso não vem ao caso, vamos trazer só a questão da primogenitura. Ele era o segundo. Por ser o segundo, ele não dominaria sobre o seu irmão, mas sua mãe, Rebeca, havia recebido uma palavra, que o menor, ele sujeitaria o maior serviria ao menor, e essa palavra ela recebeu e guardou no coração. Então quando esses homens eles crescem, Esaú se tornou um caçador e Jacó ficava nas tendas. Eu ouvi um relato num podcast que aquelas mentes brilhantes, elas têm tempo de divagação. O que é? É tempo de pensar. Eles têm tempo para ficarem
aprendendo, assimilando, estudando, enquanto aquele que está preocupado em trabalhar, né, ele não tem esse tempo, ele não dispõe desse tempo. Eu não estou dizendo para você se encostar e não fazer mais nada da vida, obviamente que não. Eu estou dizendo que Jacó, ele tinha esse tempo, enquanto Esaú não. E o que ele mais almejava na sua vida? Era ser o primogênito, era ser o primeiro, era ser aquele que herdaria o cajado do pai. Nós vamos ver adiante. Obrigado, meu irmão, senão eu ia te expor mesmo, sabe, né? Vamos lá. Ele gostaria de herdar a primogenitura. Nós vamos ver, por exemplo, um dos seus filhos, Judá, que ele entrega o cajado, o bordão dele, entrega o selo dele, que ele era o patriarca da casa dele. Ele entrega para a nora dele, não sabendo que era a nora dele, né? Quando ela se passa por prostituta, para poder conceber daquela família. E eu não quero juntar muitos textos aqui para não confundir a tua mente. É só para você ver que o cajado, sinônimo de autoridade da casa. Então ele queria herdar isso do pai, mas não podia porque não era o primeiro filho. Então, quando nasce agarrado no pé do seu irmão, o nome dele se torna Jacó, que significa... Ei, Jesus Cristo! Sexta-feira, segundo semestre, nós vamos começar a escola do saber. Venha para você aprender o que é Jacó. Vou perguntar de novo. Jacó é sinônimo de enganador, ou aquele que segura pelo calcanhar, traiçoeiro. Esse era o significado do seu nome. Desde do nascimento, as pessoas, elas rotulavam os seus filhos para aquilo que eles seriam, ou para aquilo que eles são. Então, geralmente a gente vai ver muito nome finalizando com El, Ezequiel, Daniel, né? São nomes de exaltação a Deus, né? Então, outros nomes, como lá no livro dos Reis, um homem que sacaneou Davi, né? Nabal, o nome dele significava tolo. Então, cada um tinha o seu significado, cada um tinha o seu sinônimo. Quando a gente entende isso, a gente vai botar o nome do filho. Eu vou botar o nome do meu filho, as minhas filhas, Sara e Isabelle. As duas significam princesa e donzela. É profético sobre elas. Então, pensem bem antes de colocar o nome nos filhos, tá? Pesquisem o significado, né? Tenham a consciência do que vocês estão declarando sobre a vida dos filhos de vocês. Então Jacó, ele queria ser o primeiro, primogênito. Então o que ele fez para garantir isso? Ele trapaceou o irmão dele. Então eu gostaria de trazer essa palavra subordinada a um tema bem específico: a ferida que te cura. A ferida que cura a tua alma. Então Jacó, ele tem essa oportunidade de trapacear o seu irmão. Ele aproveitou de um momento em que o irmão dele, ele estava com fome, estava debilitado, e ele teve a oportunidade de passar o irmão dele para trás. E como vocês bem sabem, ele ofereceu a comida, ou ele aceitou dar aquela comida para o irmão dele, em troca da primogenitura. E o irmão dele, muito cabeça dura, não sabia que ninguém morre de fome em menos de 40 dias, não existe isso, tá? Então, só que ele não sabia disso. Ele disse: o que me vale primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então ele vendeu aquilo que era dele para o irmão mais novo por um prato de comida. Quantas vezes a gente não negocia aquilo que Deus tem por pouca coisa? Quantas vezes a gente não entende o valor daquilo que Deus entrega nas nossas mãos, e a gente troca por pouca coisa, por dinheiro, por status, por independência, mesmo sabendo que nenhum de nós aqui é independente, todos nós somos dependentes da graça de Deus, mas a gente entrega, a gente negocia, e isso trouxe para ele uma maldição. Maldição do pai? Não, o pai dele abençoou ele, abençoou Jacó com a bênção da primogenitura, depois ele enganar o seu irmão. Porém ele teve que fugir daquela terra. Com medo do quê? Com medo do seu irmão.
porque o seu irmão podia tirar-lhe a vida. Afinal, o irmão dele era um caçador habilidoso e ele era o cara que cuidava das tendas. Ele era um bom estrategista, mas não era bom com armas. Não era um cara que tinha habilidade de pegar um arco e flecha como o irmão dele, pegar uma faca, um cutelo, né? Ele não tinha essa habilidade, enquanto o irmão dele tinha. Então ele temeu pela vida dele e fugiu. Eu pergunto, adiantou alguma coisa? É uma pergunta, gente. Adiantou alguma coisa? Passar o irmão para trás, mas tem que fugir. Ele herdaria tudo do pai, só que ele tem que fugir daquela terra. Adiantou alguma coisa? De fato, não. Mas como eu creio que tudo é vontade de Deus, se ela é absoluta ou permissiva, independente disso, tudo é vontade de Deus que acontece nas nossas vidas. Talvez Jacó tenha atrasado a vontade de Deus para a vida dele, talvez. Isso nós não sabemos, não podemos afirmar. Mas o que nós sabemos é que Deus cumpriu a palavra que tinha determinado sobre a vida dele. Mas nós vamos chegar lá. Então ele foge e ele vai para um lugar, nós vamos ver em Gênesis 28, quando ele está fugindo do irmão dele. Em Gênesis 27 aconteceu a bênção do pai sobre ele. Ele tem que fugir porque o irmão dele começou a ameaçá-lo de morte, e dizendo que assim que o pai deles morresse, eles iriam ter contas para acertar. E ele foge, e quando ele foge, ele chega num lugar onde ele deita sobre uma pedra. Gênesis 28 a gente vai ver Jacó, ele enxerga então uma escada que vai até o céu. Ele vê anjos subindo e descendo, e ele tem um encontro com Deus. Esse encontro com Deus, Deus libera sobre ele uma palavra. Que palavra é essa? Deus diz para ele: eu vou te dar essa terra que tu está deitado aí, porque eu prometi para o teu pai ou avô, mas a Bíblia se refere como pai, né? Para Abraão, eu disse que essa terra seria dele, e eu estou te dando ela para ti e para toda a tua descendência. Ora, parece que a promessa de Deus está se cumprindo, não é verdade? Não é verdade, gente? Tem alguém acordado aí? 3 pessoas acordadas, é para esses 3 então. Gente, se Deus disse: te darei essa terra, porque prometi a teu pai, tua descendência será como a areia da praia. Pô, parece que está se cumprindo, correto? Parece. Mas, como nós conhecemos bem o nosso Deus, nem tudo que reluz é ouro, tá? Isso não está na Bíblia, tá? Senão seria Heresias capítulo 1, versículo 6, né? Mas não está lá. Então a gente entende que, cara, está se cumprindo. Se fosse comigo, pô, fugi do meu irmão, sacanei o cara lá, mas Deus está cumprindo a palavra que Ele me deu. Ele disse que vai me dar essa terra, eu estou na terra que Ele disse que ia me dar. Então foi de Deus eu ter sacaneado meu irmão, para poder herdar essa terra, para poder alcançar a promessa de Deus sobre a minha vida. Então a gente vai adiante, o que acontece? Ele encontra o seu sogro Labão, né? Ele encontra aquele homem, e o que ele faz? Ele encontra também as filhas dele. Ele se apaixona por uma, como vocês sabem, o sogro entrega a mais velha primeiro e depois a que ele queria. Olha como a resposta de Deus ela é imediata. Ele chega e diz assim: ó, 7 anos trabalharei por Raquel. Beleza, tio? Beleza. Vai lá, trabalhou, bofiou. A Bíblia fala que pareceram poucos dias. Vê como o homem estava apaixonado, né? Poucos dias, pareceram poucos dias, né? Tem irmãozinho aqui que levou 12 anos para casar também. E aí ele vai usar essa palavra agora: não, é que para mim pareceram poucos dias, e tanto que eu amava ela. Até eu tomar uma água. O irmão se identificou, né? Então o que acontece? Ele estava na terra onde Deus daria para ele o quê? Como herança, daria descendentes. Logo então ele encontraria uma esposa. Ele trabalha e o sogro dele, ele já estava com toda a cachaça no melão. E o que acontece? O sogro dele entrega a filha mais velha, né?
A filha mais velha é Lia, ou em outras versões Leia, né? Então ele acorda de manhã, faceiro, casado, consumou a aliança. Ele olha, não era a esposa que ele queria. Chegou o sogro: o senhor me sacaneou. Gente, esse cara não tem consciência não, será? Olha, ele tinha feito com... Gente, ele tinha feito com o irmão dele. E aí ele achou ruim quando o sogro fez para ele. Olha os sinais que Deus está dando para ele. Então ele resolve, o sogro dele diz assim: não é costume nosso, podia ter falado antes, né? Podia ter colocado no contrato, botou letra miúda. Não casamos antes a filha mais nova, primeiro tem que ser a mais velha. Mas faz o seguinte, trabalha mais 7 anos aí, que eu te entrego a outra também. E aí passou a semana de núpcias e o sogro dele já entregou a esposa que ele queria, que era a filha mais nova. E ele trabalhou por outros 7 anos. Enfim, resumindo, ele estava casado, ele estava na terra que Deus prometeu para ele, e ele estava fazendo filho à vontade. Está tudo certo para se cumprir o que Deus disse para ele? Ó, essa terra vai ser tua, tu vai ter uma posteridade como a areia da praia. Está tudo certo? Tá, aparentemente. Então quando nós temos essa consciência, e eu quero trazer para a nossa realidade, tudo que acontece na nossa vida, que parece que está arrumando para aquilo que Deus quer, pode ser a vontade de Deus acontecendo? É a vontade de Deus acontecendo, seja ela, como eu disse, absoluta ou permissiva. Mas às vezes a palavra ela não se cumpre plenamente antes de você consertar algo que te prende no passado. Algo que prende você com uma aliança que não deveria ter sido feita, ou com algo que você praticou e não deveria, não houve arrependimento e a vida seguiu, você esqueceu, está tudo acontecendo, parece a vontade de Deus acontecendo, mas eu te digo, não vai acontecer plenamente a palavra de Deus na tua vida enquanto isso não for resolvido. Não vai. Não vai. Então Jacó, está tudo andando bem, tudo nos conformes, mas nós sabemos que quando se trata de promessa divina, tem que ser da maneira dele, do jeito dele, tem que ser quando ele quer, como ele quer. E nós, quando entendemos isso, nós paramos para ouvir quem? A voz dele. Porque quando está tudo se encaminhando do jeito que aparentemente Deus quer, nós não ouvimos a voz dele. Nós não ouvimos. Nós só vemos se cumprindo. Não, então eu estou andando certo. Por quê? Porque está se cumprindo. E aí a gente deixa de ouvir a voz dele. Aí o coração, ele começa a ouvir a voz do nosso interior. O nosso ouvido começa a ouvir a voz da nossa mente. Aí eu começo a fazer o que eu quero e a vontade de Deus aparentemente segue se cumprindo. Mas eu já não tenho o ouvido afinado para ouvir a voz de Deus. Então quando a gente entende que nós não precisamos ouvir a voz de Deus para se cumprir a palavra dele, em parte, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, vai chegar um ponto que a palavra de Deus vai parar de se concretizar. Esqueçam essa heresia de quem tem promessa não morre. Esqueçam isso, gente. Isso sim está em Inventários, capítulo 3, versículo 2, né? Só que, gente, não existe isso. Ah, eu tenho promessa, então eu vou fumar, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou me prostituir, vou fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu não vou morrer. A Bíblia está dizendo, não sei que Bíblia que essa pessoa está lendo, né? Mas não morre, quem tem promessa não morre. Tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. Não morre se tiver no centro da vontade de Deus. Quando nós não estamos no centro, pode estar acontecendo vontade de Deus na nossa volta, mas vai chegar uma hora que ela vai parar. E aí, mas Deus, o Senhor prometeu que seria isso, eu só cheguei até aqui. Aí você lembra que tem que ouvir a voz dele. Por quê? Porque parou de acontecer, parou de se concretizar, parou de alcançar os lugares onde você achou que ia alcançar.
E aí você para e pensa, não, poxa, estava acontecendo a vontade de Deus, mas é até onde Ele permitiu. A partir daqui tem um empecilho, tem uma barreira. Deus trabalha com ciclos, vocês sabem disso. Quando nós vemos que Deus trabalha com ciclos, nós entendemos que para eu começar um novo, eu tenho que encerrar o antigo. Senão eu vou viver em círculo, naquele mesmo, até que eu entenda que eu preciso me desvencilhar daquilo. Como em Êxodo, o povo saiu do Egito, mas eles não cumpriram aquilo que Deus tinha ordenado. E eles ficaram andando em círculo, até que morreram todos, e ficou somente aqueles que acreditaram na palavra de Deus e estavam cumprindo a risca. Só que veja, quando a gente não cumpre a vontade de Deus, aqueles à nossa volta são prejudicados. Quando a gente não cumpre o que Deus quer plenamente, não ouve o que Ele quer, aqueles que estão ao nosso derredor e ao nosso redor são prejudicados. Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram que poderiam conquistar a terra que Deus prometeu. Foi Deus que prometeu, mas foram os únicos que acreditaram. Mas por conta dos outros quase 3 milhões de pessoas, esses dois tiveram que esperar também 40 anos para poder entrar na terra, para poder acessar a promessa divina. Então, saiba que quando você não cumpre a vontade de Deus, você está prejudicando aqueles que estão à tua volta. Se o pastor Fabiano não cumprisse a vontade de Deus aqui, olha aqui, dá uma olhadinha quem está na frente, dá uma olhadinha para trás aí. Toda essa igreja, talvez alguns estariam em outros lugares, mas eu tenho absoluta certeza, a maioria estaria perdido. Estariam sendo prejudicados por uma renúncia ministerial de uma pessoa ou de um casal, que são uma só carne. Você consegue entender a dimensão que é a gente dizer não para a vontade de Deus? O prejudicado sou eu. Não, senhor. Prejudicados são todos aqueles que dependem do teu chamado, que dependem da vontade de Deus para a tua vida. Eles estão sendo prejudicados por causa da tua má vontade ou da nossa má vontade. Então, o que Deus trabalha para a gente poder entender que a ferida que Deus nos causa, ela vai acabar nos curando? Parece controverso, mas quando chegar no final, você vai entender o que quer dizer isso. Lá em João capítulo 12 fala que aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, ou a perderá. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, Jesus dizendo, esse a salvará, ou a guardará para a vida eterna. Parece controverso. Aí vem a canção que diz, a canção que na verdade está na Bíblia, né? Que me fugiu até a letra, né? E quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo. Todos vocês lembram dessa canção, né? Então a gente entende que com Deus, quando a gente perde, a gente ganha. Eu acho que é isso que o Seco usa todas as quintas-feiras, porque ele perde todas as quintas-feiras, futebol. E eu acho que é isso que ele usa, é que ele perde sempre, mas para Jesus, Paulo vai dizer assim, para mim, o viver é Cristo, eu vivo para Cristo, e o morrer é lucro. Ou seja, ele não coloca a vida dele acima da vontade de Deus. E Jesus vai nos dizer que aquele que ama a sua vida e não renuncia à sua própria vida por amor dele, esse não é digno dele, não é digno de Jesus, não é digno da salvação. Aquele que prefere amar o pai, a mãe, a esposa, o esposo, colocando eles em primeiro lugar antes de Jesus, esse está perdendo. Por quê? Porque não é digno dele. Jesus fala essas palavras. Não é digno de mim, Jesus diz. Mas aquele que aborrece, vai, o parêntese, tá? Não é para você ficar incomodando e aborrecendo tua mulher, e mulher não é para ficar aborrecendo o marido também, tá? Mas aborrecer é, eu não vou fazer a tua vontade antes de fazer a vontade de Deus. Amém? Entendido isso? Aquele que aborrece seu esposo, a sua esposa, seu pai, a sua mãe, por amor de mim, esse sim é digno de ser chamado discípulo.
Vocês estão entendendo que parece controverso? Só que não é. Quando nós chegarmos onde nós queremos, nós vamos entender. Então, os irmãos estão com dificuldade do flyer lá, então eu vou citar novamente. A ferida que cura a tua vida, a ferida que te cura, é a ferida causada por Jesus. Uma ferida é coisa ruim. Calma que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, e por isso que nós lemos esse texto. 3 pontos eu quero ressaltar para você. Nós temos que ter uma mudança de trajetória, uma mudança de caráter e uma mudança de fidelidade, para nós termos a plenitude em Deus. Porque a plenitude em Deus depende dessas 3 coisas. Porque se eu não entender que o trajeto que eu estou indo por minha vontade não é o que é da vontade de Deus, eu me perco no chamado. Logo, eu prejudico a mim e todos aqueles à minha volta. E aí para mim não vale esse ditado popular de quem tem promessa não morre. Morre bem morto. Entendam que Deus, quando Ele chama alguém, é porque Ele entrega algo especial. Por isso que nós somos indivíduos. O que tem no teu dedo não tem no meu, e o que tem no meu não tem nenhum de vocês. Nenhum de nós foi feito em série. Todos nós temos algo diferente da parte de Deus. Tem coisas que só nós sabemos fazer. Tem coisas que eu faço que nenhum de vocês vai saber fazer. Assim como vocês têm algo em vocês que eu não vou conseguir fazer. Então, tendo em mente que a trajetória que nós devemos andar para que nós sejamos curados é a trajetória que o Senhor nos coloca. Em Gênesis 31, Jacó manda, ou melhor, Deus manda Jacó voltar para a terra dos seus pais. Ué, mas ele já não estava na terra da promessa? Sim ou não? Estava. Ele já não estava casado e fazendo filho à reveria? Estava. Tudo se cumprindo. Aí Deus dá uma ordem: volta para a casa do teu pai. E quando Deus diz volta para a casa do teu pai, peraí, para quê? Se está tudo ok aqui, estou andando, está tudo funcionando. Ele não havia perdido a sensibilidade da voz de Deus. Ele só não queria, ele tinha medo, a palavra diz que ele temia. Então ele tinha medo de encontrar aquele que ele havia posto para trás. Não havia arrependimento genuíno, porque quando há arrependimento genuíno, nós nos arrependemos, nós não temos problema nenhum em chegar: meu irmão, me perdoa, eu errei contigo. Se não é orgulho, e o orgulhoso ele não entra no céu, o orgulho precede a ruína, e a soberba a queda. Então, se nós somos orgulhosos, nós estamos destinados à ruína, independente do chamado que nós temos. Forte isso, né? Independente do chamado que você tenha, se você não cumpre a voz de Deus, se você não se arrepende, se você não muda o trajeto, não recalcula a rota, não faz a vontade de Deus, ruína. Ah, eu vou para o inferno. Eu não disse isso. Você pode ser salvo, mas muitas vidas que dependiam do teu ministério para serem salvas, essas podem ser que não tenham oportunidade. Está piorando, está ficando pior, né? Achei que ia melhorar dizendo isso. Por isso que eu disse, quando a gente renuncia um chamado, a gente renuncia também a possibilidade de outras pessoas serem abençoadas através dele. Deus manda, então Deus dá uma mudança de trajeto para Jacó: volta para a terra do teu pai. Lá em Gênesis 31 nós vamos ver o percurso. Ele percorre, e antes de atravessar, ele diz para a esposa, para os filhos: vão na frente, vão indo, passou todo mundo. E de repente ele se depara no capítulo 32, já no trajeto, a gente vê ele se deparando com uma pessoa, um homem. A Bíblia diz um homem. Então ele começa a lutar com esse homem. Ele começa a ter uma luta corporal mesmo. Começaram a brigar. Eu fico imaginando, até eu pesquisei, eu orei: Deus me dá, eu preciso saber de onde surgiu esse homem.
né, que a gente sabe que era o próprio Deus. Mas a troco de quê? Ele veio do nada assim, Jacó passando, ele toma distraído, sampou, e aí Jacó virou e começaram a brigar. Não sei, não, a Bíblia não revela, só diz que do nada apareceu um cara, começou a brigar com ele, e ali eles, numa briga corporal, eles lutaram a noite inteira. E essa noite Deus me despertou, Deus me acordou, e quando Deus me acordou, Ele me deixou inquieto, essa noite que passou agora, essa madrugada. Deus me inquietou, e eu achei que era o celular despertando, tirei, olhei, não era o celular. 4 horas da manhã, me revirava para um lado e para o outro, digo, não consegui, me levantei. Levantei, eu digo, eu vou ver a palavra, aproveitar, já levantei mesmo, né, já perdi, já não vou conseguir, é pior. Quem não concorda comigo que depois de acordar despertado, tentar dormir mais um pouquinho é pior, né? É ou não é? Ou se sou eu? Gente, parece que passou um caminhão por cima. Nós chegamos num casamento 1h da manhã, 4 horas da manhã, o Espírito Santo me inquieta, eu levanto, vou ver a palavra, e o Senhor não queria a palavra, não queria me mostrar a palavra, só queria ter um tempo comigo. E eu fui para a minha sala, eu coloquei um fone de ouvido, e fiquei na presença de Deus até 6h30 da manhã, 6h40, quando fui tentar ressuscitar uma falecida, né, que a irmã não tinha jeito nenhum de acordar, eu levantava, ela sacudia assim, e ela morre assim. Mas gente, foi a experiência com Deus que eu não tinha há tanto tempo. Mais de 2 horas, mais de 2h30, que pareceram minutos. Isso me remeteu a Salmo 132, verso 4, que a Bíblia fala, um salmo que ele vai dizer assim: eu não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não atrair a tua presença, ó Deus de Jacó. Ó Deus de Jacó. E eu fui nesse salmo e li assim: Jacó, o que esse cara está me incomodando? O cara é traiçoeiro até comigo, não me deixa dormir. E eu dediquei esse tempo para Deus, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Quando eu encontrei Deus essa noite, eu não estava estudando a palavra mais, eu apenas botei um louvor e comecei a conversar: Senhor, é isso que o Senhor quer? Porque o pastor me avisou na semana passada, e eu estava que nem Samuel e os mancebos da casa de Jessé, né? Senhor, eu tinha um monte de palavra pronta, eu disse: Senhor, essa aqui? E o Senhor fazia que nem Samuel: não é essa aí, passa isso aí. Aí passou Samá, Abinadab, né? Passou todas as palavras. Senhor, sobrou Davi só. É essa daí, que não estava nem pronta. Nem pronta. Então quando Deus me deu essa palavra, eu fui escrevê-la, eu fui meditar, e essa noite Deus me encontrou e me disse: eu quero mais disso. Porque para nós às vezes a ferida, o que a gente não consegue curar, aparentemente está tudo bem, o que é? Às vezes é um sono que a gente não abre mão por nada. Não, o meu sono é sagrado. É mais sagrado que ter um tempo com Deus, então? Meu sono é sagrado. Onde é que está escrito aqui que o sono é sagrado? Não é. Então, quando eu me deparei com essa presença, eu fiquei: Senhor, faz tanto tempo que o Senhor não me encontra desse jeito. Um tempo aparentemente longo, mas pareceram breves minutos. E o Senhor disse: eu quero mais disso. Porque às vezes a nossa ferida é não conseguir abrir mão do nosso tempo, ou das nossas atividades, e ter um tempo com Deus. Não estou dizendo para você ser um irresponsável, eu estou dizendo que Deus quer te encontrar também. Tempo não se tem, o tempo a gente cria. Eu durante o dia eu trabalho o dia inteiro também. Mas o que geralmente a gente faz? Levanta mais cedo para ter um tempo com Deus. Hoje foi bem mais cedo para ter um tempo com Deus. E Deus me disse: isso aqui para ti é uma ferida que eu estou curando. Aparentemente está te ferindo na carne, que é abrir mão do teu sono. Mas eu estou curando a tua alma. Eu estou curando aqueles encontros que só eu e você tínhamos.
eu estou te mostrando que isso que aparentemente está curado, eu não quero uma liturgia, eu não quero algo mecânico, automático, eu não quero algo que seja, não, isso aqui é regra, tem que acontecer desse jeito, não, eu quero que seja espontâneo. E às vezes nosso encontro com Deus é tão automático, que a gente faz a mesma oração para tudo, parece oração de almoço, né? A gente fala as mesmas palavras sempre. Parece que a gente está conversando com perdão da palavra, Deus não é isso. Parece que está conversando com um bêbado, que toda vez que a gente encontra, ele conta a mesma história. Toda vez que a gente se encontra, quer contar a mesma história como se fosse novidade. E a gente já fica assim, eu já conheço, sei até o que ele vai falar. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de uma igreja. A intimidade, ela não pode ser forçada, ela tem que ser espontânea. Às vezes vai acontecer, não estou com vontade, eu vou fazer por fé, amém. Mas tem que ser esporádico, isso não pode ser sempre. A intimidade com Deus, ela não pode ser forçada. Intimidade forçada é estupro. Intimidade forçada não agrada a ninguém. Então tenhamos na mente que Deus quer encerrar um ciclo na vida de Jacó. Deus quer encerrar um ciclo na sua vida. Aquilo que você vem deixando para trás, aquilo que você vem procrastinando. Mas Senhor, eu não consigo alcançar um novo nível. Mas tu já encerrou esse, já terminou esse nível aqui para alcançar um novo. Se não, volta, Jacó, volta para a tua terra, volta para o teu irmão. Mas eu estou correndo risco de morte. Volta, fecha a brecha que tu deixou, encerra o ciclo que você não fechou, para você poder viver o novo de Deus. Parece uma ferida, porque Deus está mandando ele aparentemente para a morte. Isso não doeria no coração de vocês? Deus dá uma ordem para vocês irem para a morte? Claro que por amor dele muitos de nós iríamos sem problema nenhum. Mas ir para a morte, no caso de Jacó, literal, porque o irmão dele disse que mataria ele. Mas aqui o que a gente vê? A gente vê uma precipitação na parte de Isaac. Só abrindo um parênteses que eu deixei aberto lá atrás, a gente tem que fechar para poder continuar, como eu acabei de dizer. Então, houve uma precipitação da parte de Isaac. Que precipitação foi essa? Ele disse: meu filho, vai caçar, traz para mim, porque eu vou te abençoar, porque eu não sei quantos dias mais eu tenho de vida. Conversava isso com a Dayana semana passada, enquanto fizemos um propósito de leitura da palavra. Chegamos nesse ponto, eu disse: olha aqui, amor, olha que loucura, olha que loucura. Isaac quase causou uma tragédia na vida da família, de um dos filhos. Por quê? Porque ele abençoou o filho. E que mal tem isso? Ele abençoou o errado porque ele estava cego, então ele abençoou o errado. Mas aí nós vamos adiante, no capítulo 33, Jacó se encontra com o seu irmão. Aquele não é mais Jacó, aquele já tem o nome trocado. Então ele se encontra com o irmão. Quem de nós está encarando aquilo que não foi fechado lá atrás? Quem de nós tem coragem de bater de frente com aquilo que tem nos aprisionado, para podermos enfim alcançar um novo nível? Não, eu tenho medo, para mim está confortável aqui. Você que sabe, meu irmão. Mas pode ter gente dependendo do teu chamado para alcançar Jesus. Fica a dica, que avisa amigo é. Então em Gênesis 27, Isaac abençoa Jacó, dizendo: eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida. 20 anos depois, capítulo 33, eles se encontram, os dois irmãos se abraçam, se alianciam, novamente eles têm uma aliança, novamente eles se amam, se perdoam, fecham aquele ciclo, fecham aquela brecha que estava impedindo Jacó de alcançar o que Deus tinha prometido de fato.
mesmo estando na terra da promessa, tendo casado, tendo filhos, tudo se cumprindo, Deus dá uma ordem: volta. Ele não perguntou por que, Senhor. Ele sabia que ele tinha assuntos pendentes. E aí a gente chega no capítulo 33, vem o 34, morre a esposa de Jacó. E aí chega no 35, final do capítulo 35, e Isaac morre farto em dias, na sua velhice. O que houve de precipitação na vida dele? Ele abençoou um filho, dizendo que ia morrer. 20 anos depois de quase dar uma tragédia, ter que os filhos terem que se reconciliar novamente, 20 anos depois, eles se reconciliam, voltam para a terra de Isaac. Isaac está vivo, vivinho da Silva. A precipitação pode causar uma morte ministerial. Não se apresse naquilo que Deus tem te chamado. Mas o pastor não viu em mim ainda. No tempo certo Deus vai mostrar para ele. Mas eu ainda não fui chamado para servir. Calma o teu coração. Fecha as portas, as brechas. No tempo certo Deus vai te chamar para servir. Mas eu tenho chamado para ir às nações. Mas já pregou para a tua família? Tua família já está salva? Já está estruturada na palavra? Mas o pastor ainda não me chamou para servir no ministério da palavra. Queridos, o pastor ele não dá dom para ninguém. Deus mostra para ele aqueles que têm chamado e qual a sua área, qual a sua vocação. Pronto. Quer reclamar com alguém? Vai falar com Deus. Mas lembre-se de ouvir o que ele tem para dizer. Porque não adianta só reclamar. Tem que ouvir o porquê de você ainda não estar fazendo aquilo que ele te mandou. Porque pode ter coisa aí que você precisa largar, você precisa esquecer, precisa se reconciliar para poder alcançar a vontade de Deus. Então, Isaac se precipitou e quase gerou morte na vida da família, de um dos filhos. Porque quando eles se reconciliam 20 anos depois, Isaac está vivo, morre depois. Então, não aconteceu porque Deus não permitiu. Amém, gente? Não sejam precipitados. Não achem que já está no tempo. Calma, o tempo certo Deus vai mostrar. Acalma o teu coração, relaxa, porque Deus vai fazer o que tem que fazer. Mas lembrando, você tem que fazer o que você tem que fazer também. O impossível Deus faz, o possível Ele deixa para nós. Amém? Mudança de caráter, segundo ponto. A mudança de caráter, a ferida que cura a tua vida, ela tem que te confrontar. A ferida que vai cicatrizar aquilo que te prende ainda numa situação, seja ela passada ou presente, futuro não, porque a Deus pertence. Então, essa mudança de caráter, ela só vai acontecer quando você for confrontado. Quando você entender que isso aqui parece ser mais forte do que eu. Isso aqui parece que vai me deixar marcado. Deixou Jacó. Enquanto Jacó lutava com aquele homem, ele foi ferido na coxa, ele foi deslocado na coxa. Quando ele recebeu esse deslocamento, ele não desistiu. Embora pareça maior do que você, embora pareça que vai te vencer, fica tranquilo. Isso veio para te promover. Eu vou repetir. Parece que vai te vencer, parece que é mais forte do que você, mas não veio para te matar, veio te promover. Que quando há essa promoção, há marcas. Qual a marca que ficou com Jacó? Bom, ele lutou a noite inteira. O cara brabo, lutou a noite inteira, gente. A noite inteira. Foi machucado, foi ferido. Estava lutando com um ser que era superior a ele. Para no final, aquele homem dizer assim: ó, teu nome não é mais esse. É Jacó? Não é mais. A partir de hoje, teu nome é Israel. Houve uma mudança no caráter deste homem.
o que ele significava, o que era enganador, traiçoeiro, de enganador, ele se tornou o campeão. De traiçoeiro, ele se tornou de confiança. De enganador, Deus diz assim, ó, bom, agora tu não é mais enganador, agora o teu nome é Ish, homem, Ra, lutou, El, com Deus, e prevaleceu. Ele tem essa mudança de nome, mudança de trajetória primeiramente, porque se ele permanecesse onde ele estava, Deus não ia encontrar ele, Deus não ia mudar o nome dele, ele ia ficar confortável lá com a sua família, mas hoje uma nação chamada Israel não existiria. Olha a interferência histórica que esse cara causou para este povo. Hoje existe uma nação que leva o nome dele. Existem 12 tribos, todos descendentes dele, porque ele decidiu encarar aquilo que o mantinha escravo ainda no passado. Ele decidiu enfrentar, mesmo que aquilo machucasse o seu corpo, para ter a mudança de caráter. Avançou e Deus mudou a sua identidade. Então essa mudança de caráter, ela vem acompanhada de uma mudança de identidade. Ele não é mais conhecido como enganador, ele é conhecido como o cara brabo. Lutou com Deus e prevaleceu. Quem teria essa audácia? Nem Satanás conseguiu. Esse cara lutou e prevaleceu. Então, independentemente de quantas vezes você for derrubado, Jacó lutou uma noite inteira. Não interessa quantas vezes você vai ser derrubado. Não interessa quantas vezes você vai precisar estar no pó. Interessa que quando você levantar, você levanta com o nome trocado. Quando você levantar, você não levanta um derrotado, um traidor, um perseguidor. Você levanta abençoado, você levanta modificado, você levanta e junto contigo levanta uma nação amada e abençoada por Deus. Junto com Israel, ou Jacó que se tornou Israel, houve essa mudança, e eu vou chegar nesse ponto, mas não só houve mudança no nome. Jacó, ele ressignificou tudo quando ele decidiu se posicionar, mudar o trajeto e mudar o caráter dele. Ele se posicionou, e essa posição que ele se colocou, ele ressignificou toda a história adiante. Vocês conhecem algum outro Jacó na Bíblia? Levanta a mão quem conhece. Ah, tu não vale. Ninguém mais conhece outro Jacó na Bíblia. Misericórdia. Pastor Fabiano, o senhor vê depois. Não, a Júlia está aqui, Júlia. Vamos pedir para o pastor para a gente ter aula de genealogias. Quem topa aí? Misericórdia. Nem assim. Jesus Cristo. Seus Jacó, se vocês precisam ressignificar a vida de vocês. Estou brincando, gente. Ninguém é Jacó aqui. Todo mundo abençoado. Amém? Quando Jacó ele tem esse encontro com Deus, tem o nome trocado, não foi apenas a sua perna que foi comprometida. Não foi apenas a perna. O que foi comprometido também, o que foi modificado também, o nome. Se Jacó antigamente se chamava traidor ou traiçoeiro, ele agora se chama Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Correto? Amém? Mas existe outro Jacó na Bíblia. Existe outro. Existe outro. Jacó, quando ele tem esse encontro com Deus, tem o seu nome trocado. O que acontece? Ele realmente alcança a plenitude em Deus. O que é alcançar a plenitude em Deus? Exemplo. Mas pastor, eu sou uma pessoa que tenho tudo para dar certo e não consigo desenvolver. Eu sou uma pessoa que tenho tudo para ser feliz, mas eu vivo triste. Eu sou uma pessoa que pareço ser plena em tudo, mas eu não consigo romper nesse ciclo. Talvez você esteja na condição de Jacó. Ele estava abastecido, ele estava tudo ok com ele,
aparentemente tudo andando ok lá na casa do seu sogro, porém Deus mandou ele retornar. Para que houvesse plenitude, ele precisava reparar algo. Se você não consegue, você tem tudo para ser e não consegue, precisa reparar algo. Você vai ter que pedir para Deus: onde foi que eu errei? O que eu preciso consertar? O que eu não me arrependi? Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. Certeza. Ok, gente? Amém? Apocalipse, no capítulo 2, no verso 1 ao 6, vai dizer ao anjo da igreja que está em Éfeso: escreve: eu sou aquele que tem à destra 7 estrelas e ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, tua perseverança, não tolero homens maus. Pôs à prova aqueles que dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. No verso 6 vai dizer: vocês também aborrecem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. É Deus falando. Mas o versículo 4 e 5 vai dizer: mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Até o versículo 3 e o versículo 6 está tudo ok. Vocês são bons, vocês são top, vocês abominam o pecado, vocês põem à prova, ou seja, vocês conhecem a Bíblia, porque vocês põem à prova aqueles que dizem que são, e vocês mostram que eles não são, são mentirosos. Tenho visto que vocês têm suportado os homens maus, vocês têm guardado a palavra da minha paciência, mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. E aí vai dizer o verso 5: volta, pois, aonde caíste, se recomponham e sigam, porque senão retirarei o teu castiçal. Ou seja, estava tudo ok, mas tinha algo que eles tinham deixado para trás, um ciclo que eles não tinham fechado, e isso estava sendo imputado como condenação. Estava tudo ok, mas uma coisa que eles deixaram para trás estava condenando eles. A igreja está andando bem, está explodindo. Qual é o maior resultado de uma igreja? Salvação. Se você não for salvo, balela, não interessa onde você esteja. Então, o objetivo dessa igreja é salvação. Se não está salvando gente, está bombando, está fluindo, financeiramente está bem, a igreja está alcançando lugares, mas não está salvando gente, espera aí, vamos saber aonde nós temos que voltar para recompor, porque esse é o objetivo da igreja. Então Jacó tem um nome modificado, ressignificado, e essa ressignificação quer dizer o quê? Quer dizer que ele modificou o significado do nome dele. E aí nós vamos lá no futuro, Mateus capítulo 1, no verso 12, se eu não me engano, vai dizer, coloca para nós na tela por favor, Mateus capítulo 1, verso 12. Passa, por favor, não era o 12. Esse eu não anotei, eu só veio na mente aqui a genealogia. Vai passando, quando chegar em Jesus, por favor. Vamos lá. Aqui, olha o nome que surgiu aqui. Jacó gerou quem? José foi marido de quem? Maria deu a luz a quem? Jesus. E o que eu quero dizer com isso? O vô de Jesus era um homem traiçoeiro? Não era. Porque quando Jacó tem o nome modificado, ele também ressignifica tudo aquilo que tinha ficado para trás. Deus esqueceu. Deus deu para ele um novo nome, uma nova identidade, e ele ressignificou tudo. Porque Jacó, no hebraico, quer dizer traiçoeiro. Mas, coloca aquela imagem por favor, Maio. Mas, Jacó, vindo do grego, significa aquele que lutou com Deus. Ele ressignificou todo o nome. Por quê? O que tem a ver grego com hebraico? O Novo Testamento ele é escrito em grego. Então o nome do vô de Jesus, vamos dizer assim, era Jacó.
só que está no Novo Testamento, está em grego. Quando a gente vai para a Escritura, o nome dele significa aquele que lutou com Deus. Jacó não ressignificou somente para ele, ele ressignificou toda a trajetória e todo o histórico daquele nome. Você consegue entender a dimensão disso? Como você, se posicionando, você interfere no âmbito espiritual? Como você consegue, no mundo espiritual, você consegue interferir se você se posicionar? Toda a trajetória desse nome, que era amaldiçoado no passado, por um homem que resolveu se posicionar, ele modificou toda a história, ele modificou tudo. Amém, gente? Então, a ferida que ele sofreu daquele homem foi na sua perna. A ferida que ele sofreu durante aquela luta foi na perna. Vamos para a história novamente? Amém? Na história fala que todo o juramento e primogenitura que eram liberados sobre os sucessores, qual era a forma de transferência? Meu filho, vem cá, coloca a mão embaixo da minha coxa, que eu vou te abençoar. Coloca a mão debaixo da minha coxa e faz um juramento para mim. O mesmo lugar onde ele feriu o irmão dele, e ele carregou essa ferida por 20 anos, foi o mesmo lugar onde o Senhor o feriu para poder curá-lo. Conseguiu entender? O mesmo lugar onde Deus feriu aquele homem, foi o mesmo lugar onde Deus feriu Jacó para poder de fato curar ele. Essa ferida curou Jacó. Ele ficou com a marca, ele mancou para o resto da vida, mas aquela era a marca de um homem curado. Aquela era a marca de um homem que tinha se reconciliado e estava vivendo a plenitude de Deus, no centro da vontade de Deus. Amém, gente? E a mudança de fidelidade, rapidamente. Antes Jacó era fiel a ele, ele queria primogenitura, e nós somos assim. Nós somos vaidosos ao ponto de, não, primeiro eu, depois os outros. Primeiro eu vou me cuidar, depois eu vou cuidar dos outros. Vou fazer um churrasco, vou lá pegar a picanha para mim. Poeiro. Vou lá pegar para mim a melhor parte. Só que Jacó entendeu que a mudança da fidelidade dele também modificou o trajeto dele, modificou tudo para ele. Na mudança de fidelidade, ele entende que ele não tem que ser fiel a ele, ele tem que ser fiel a Deus, à promessa de Deus. Você tem sido fiel a você ou tem sido fiel à promessa de Deus? Simples de resolver. Se você não tem ouvido a voz de Deus, você tem sido fiel à sua própria vontade. Ok, gente? Tudo ok por aqui? Era uma palavra light, era para ser. Então ele tem esse reencontro com o irmão dele, restaura tudo, odres novos, né? Lucas 5:37 fala sobre odres, né? Odres novos, eles têm que ser colocados em vinhos novos, têm que ser colocados em odres novos, porque os velhos se rompem. Então nós não queremos ruptura, nós queremos guardar, nós queremos aliançar, nós queremos juntar. É isso que Deus te chamou para fazer. Jacó, ele tinha aquela ferida que machucava ele no coração, mas quando Deus o fere, a ferida de Deus o cura plenamente. Ele lutou uma noite inteira. Pensa num desespero, quão desesperado você está para alcançar a vontade de Deus para a tua vida. O quão desesperado você se encontra para cumprir o chamado de Deus colocou para você, impôs para você, te chamou para fazer. O quão desesperado. Jacó lutou a noite inteira. Lutar numa noite inteira não é fácil. Quem gosta de artes marciais, por exemplo, os caras treinam preparados, os caras
para lutar 25 minutos, 5 rounds, lá os caras já estão só empurrando os braços, já não aguentam mais. Jacó lutou com Deus uma noite inteira. O quão desesperado você está, o quão disposto você está a sacrificar para se colocar diante ou no centro da vontade de Deus? É uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Queria que o louvor subisse, por gentileza, para parecer que está indo embora. Quando Davi escreve esse Salmo 132, a arca não está no seu lugar. A arca não está no lugar onde deveria estar. Ele diz: eu não darei descanso aos meus olhos, não darei sono aos meus olhos, nem descanso para as minhas pálpebras. Eu não vou dar. Ele fala: enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada ao poderoso de Jacó. A arca não estava onde devia estar, e isso machucava Davi, e ele precisava ser curado, porque essa ferida na alma que Davi tinha era pela presença de Deus não estar onde devia estar. Você tem sentido falta da presença de Deus? Quando a presença de Deus não está no lugar onde deveria estar, que é em você, você tem sentido falta? Você tem dado descanso para o teu corpo, para a tua mente, mesmo sabendo que a presença de Deus não está aí? Não estou dizendo que não está, eu estou só fazendo uma comparação. Será que você tem descansado e ficado em paz, faltando a presença de Deus? É por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Há quem diga que foi Salomão que escreveu esse salmo, mas parafraseando o pai. Então, você tem tido esse anseio, esse desespero de quando não sente a presença de Deus? Você se coloca na condição de: eu não vou repousar, eu não vou descansar enquanto a tua presença não retornar para essa casa, enquanto não retornar para a minha vida. Você tem colocado isso diante de Deus? Isso tem te machucado? Se isso não tem te machucado, eu quero te dizer uma coisa: se isso não tem machucado o teu coração, se isso não tem te incomodado, você está vivendo uma vida para morrer, espiritualmente, fisicamente. Tem existido, não tem dado valor à criação de Deus, que é você. Mas se isso tem te ferido, te incomodado, se essa ferida está no teu coração quando você não sente, Salmo vai dizer também que mais vale um dia nos teus atos do que em outras partes 1000, ou seja, mais vale eu viver só um dia do que viver 1000 dias não sendo na tua presença. Isso tem te machucado? Se não, você está vivendo uma vida para a morte. Mas se isso tem machucado o teu coração, parece que você está morrendo, parece que está te matando isso. Mas saiba que isso é uma alma que está clamando por Deus, porque ela quer viver. Ela precisa viver. Ela precisa. E para viver nós precisamos da presença de Deus. Se você está disposto a morrer para poder alcançar a presença de Deus, eu quero te dizer: permaneça desse jeito, porque quando você alcançar, você estará curado. Essa ferida que te machuca hoje é o que vai atrair a cura para você. É uma ferida que Deus coloca em nós, assim como colocou em Jacó. Essa ferida, ela deve te machucar quando a presença de Deus não estiver aí, quando você não estiver andando no centro da vontade dele, quando você não tiver o seu caráter, a sua identidade, a sua fidelidade andando no centro da vontade de Deus. Ok, gente? Eu queria só encerrar. Uma frase que Santo Agostinho falou: feriste meu coração com a tua palavra e eu te amei. Como assim feriste meu coração com a tua palavra? Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, vai dizer que a palavra do Senhor ela é mais afiada que o quê?
ela é mais viva e eficaz que o quê? Uma espada de 2 gumes. Pergunto, uma espada é uma sensação agradável? Tem alguém acordado aqui? Uma espada é uma sensação agradável? Certamente não. Eu nunca tomei uma facada assim, né? Mas não deve ser. Só que ele diz: feriste meu coração com a tua palavra e eu te amei. Então essa ferida que fere nosso coração, a palavra de Deus, ela é comparada a uma espada que ela penetra até a divisão da alma e de espírito, entre juntas e medulas, capaz de discernir o pensamento do seu coração. Essa é a ferida que tem que te atingir, a ferida pela palavra de Deus. Amém, gente? Tem gente aqui, tá todo mundo vivo? Entenda que você deve ser ferido, mas pela palavra de Deus e pela presença dele. Se a falta disso não te machuca, infelizmente você está rumando para a morte. E não é isso que Deus tem para você. Jesus nos garantiu vida, e ela sempre em abundância.